Geofran de Moraes, ele perguntou há muito tempo. Me lembro de 2002, num sequestro ali em frente ao antigo Hotel Tirol. Coronel Trigueiro foi lá negociar com o vagabundo ali. Todos já diziam que era o capitão do No Limite. Conta essa ocorrência pra gente, comandante. Rapaz, aquilo foi em 2002. Eu tinha acabado de sair do programa. O programa, como eu disse a você, foi em 2001. Foi ao ar de outubro a dezembro. E aí entrou o ano de 2002. Virou o ano. Aquela ocorrência... Aquilo foi em março de 2002, então eu ainda estava bem no auge ainda da fama. O programa só tinha 2 meses que tinha terminado. E eu estava servindo no BOPE. Coronel, hoje deputado estadual Azevedo, era o comandante, era major na época. Tinha um curso de gerenciamento de crise em Recife, na Polícia de Pernambuco. E era o único capacitado para estar no local. E a gente estava lá, o tenente Teodósio também estava lá, que era o chefe da equipe do time tático. Né? E foi uma ocorrência com um refém localizado num veículo, no interior do veículo. Os caras, 2 flanelinhas, assaltaram, eram 2 senhoras, entraram no carro e hoje os caras entram no carro, sequestram para fazer Pix. Naquele tempo era para entrar nos caixas eletrônicos para sacar. Ela conseguiu ligar para o marido, deixar o telefone ligado dentro do carro, o marido vindo tudo, ligando para a Polícia Militar para o 190 e a 190 rastreando. O então capitão Marinho foi quem fez o acompanhamento todo, era o comandante da Rádio Patrulha na época, fez todo o acompanhamento e nesse acompanhamento, na troca de tiro e conseguiram atingir o pneu, que era um Mercedinho classe A, ele estacionou justamente ali na Hermes da Fonseca, próximo a Alexandrino, onde hoje ali é o Tirol Way, né? Que é residencial e comercial. Era o antigo Hotel Tirol, foi em 2002, do outro lado é a KR. Aí pronto, pararam lá, teve alguns entraves operacionais no gerenciamento da ocorrência. Aí foi quando o comandante-geral chegou lá, na época era o Coronel Reis, chamou o Major Azevedo e me chamou e disse, não, quero vocês gerenciando. Aí a partir desse momento, quando a gente entrou na negociação, estabilizou, eu ainda não tinha o curso de gerenciamento de crise, foi minha primeira ocorrência como negociador e no gerenciamento de crise, aí foi justamente essa ocorrência que me motivou em 2005, depois do curso do GAT, fazer o curso de gerenciamento de crise com um refém localizado. Buscar o conhecimento. E negociação policial, buscar o conhecimento. Nessa área específica da atividade policial. Trabalhar nas 4 alternativas táticas: negociação, uso de equipamento não letal, tiro de comprometimento e assalto tático. As 4 alternativas táticas, né? Me formei para trabalhar nisso. Então a ocorrência foi basicamente isso. E aí terminou com a rendição dos 2, eram 2 indivíduos. A moça Mas como foi a negociação? Eles estavam muito nervosos? Não, eles estavam nervosos. A negociação no início foi muito conturbada. Teve algumas interferências externas que não era para ter, e aí tumultuou um pouco, mas aí a gente conseguiu retornar e estabilizar a ocorrência, e os indivíduos infratores terminaram se entregando a arma e entregando a refém. A gente conseguiu socorrer a refém, saiu com um tiro na perna a senhora, e eles foram Esse tiro foi antes da negociação? Esse tiro foi durante a negociação. E aí, nesse momento que eles entraram na perna, o senhor já estava lá? Estava, mas não participava da negociação. Quem estava à frente da negociação era um oficial superior, assim, numa interferência externa, né? Que não devia estar ali. E aí entrou para se meter na negociação. É o que a gente chama... Ele era mais antigo que o senhor. Nos primórdios, como a gente tinha pouco tipo dessa ocorrência, quando eclodia uma ocorrência dessa, corria todo mundo. E todo mundo queria resolver isso. Na doutrina de gerenciamento de crise tem um conceito chamado de síndrome do super-homem. O cara quer ver no filme de Hollywood e quer imitar sem um conhecimento técnico-científico para executar a missão. Aí termina criando alguns entraves no gerenciamento do conflito. Mas hoje a gente não passa mais por isso. Hoje o BOPE, as especializadas, até a própria convencional, todo mundo já tem esse conhecimento de gerenciamento de crise, já sabe o que é para fazer quando eclode uma crise. Mesmo que chegue mais antigo lá querendo... Não, mas hoje isso não acontece porque o CPC, o CPM já toma conta direitinho disso. A doutrina já foi muito espalhada. Todo curso a gente dava essa doutrina para os oficiais, para os praças. Então os caras não se metem mais aonde não é chamado, tá entendendo?
Antigamente o cara queria aí resolver. Nessa interferência lá, teve o disparo na senhora. Teve o disparo na senhora. Aí, mas a gente conseguiu contornar e resgatar. E como foi que eles... Qual foi o momento crucial ali que o senhor percebeu que eles iam se entregar? Com cansaço, né? Ela durou aproximadamente, porque um criminoso comum não passa de 4 horas. É ali entre 4, 6 horas, porque ele quer justamente que chegue a emissora de TV, a família e alguém ali, um advogado, para que ele não seja submetido a maus tratos pela força policial. Toda a vida é isso. Todas as ocorrências que eu peguei com um criminoso comum. Se não for passional, né? Se não for passional, porque geralmente quando é passional o cara está mentalmente perturbado. E geralmente termina com homicídio e suicídio, como essas 2 últimas terminou. Os caras nem chegaram a fazer de refém, nem conversaram. Já chegaram matando e se matando. Mas teve aquele caso Eloá, né? Que ele fez. Mas teve o caso Eloá, que é emblemático em São Paulo, né? Teve outro caso de um... Teve um caso aqui de um agente penitenciário, um policial penal aposentado que pegou enteado lá no Flamboyantes em 2000, e eu era major, comandava o BOP. Eu acho que isso foi em 2009, 2010. Qual o primeiro ano do governo de Robson? Foi qual? Acho que foi no primeiro ano do governo Robson. O meu foi Iberê, depois veio Rosalba, né? Depois Robson, 2015. Robson só foi um, não? 2014. Robson só foi um. Não, 14 era Rosalba, que era a Copa. Robson foi o quê? 15, 16, 17 e 18? Por aí, foi. Nessa faixa foi. Então pronto, foi 2015. Essa ocorrência lá em Flamboyantes, com esse policial penal aposentado, passional com a esposa. Como ele não conseguiu aprisionar a esposa no apartamento, a esposa conseguiu fugir, ele aprisionou o enteado. Durou 48 horas. Essa é a crise mais longa da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. O senhor estava lá? Era comandante do BOP, era major na época. Isso foi de 2015 para 2016. 48 horas a crise, 2 dias, certinho. Como ela terminou, coronel? Ela terminou com a tentativa de homicídio e suicídio. O cara ia atirar no menino, no enteado, e ia se matar. Como a gente fez a intervenção tática, hoje o capitão Fernando era tenente, comandava a equipe tática. Ele adentrou, aí ele tinha barricado a porta. Aí a gente ficou com medo de usar explosivo da porta, porque a onda de choque podia ser grande e podia machucar o próprio, as vítimas que estavam lá, o causador e a vítima. A gente preferiu arrombar mecanicamente. Quando arrombou, e a gente teve sorte, o menino estava, quando a porta abriu um pouquinho, ele estava do lado da porta. Aí o tenente Fernando fez só puxar o menino para fora. Quando ele viu que o menino saiu, o choque resgatou, ele ficou sozinho dentro do apartamento. Aí ele deu um tiro aqui. Aí pronto, só deu tempo da gente terminar de arrombar a porta, chamar a SAMU entrar, botar na máquina, socorrer, mas morreu no Valfredo Gurgel, chegou a óbito. Então tem uma série de coisas que vocês vão percebendo a evolução do caso e diz, a hora é essa. A hora é essa, tem a evolução de negociar, de intervir. Eu tentei até usar um tiro de comprometimento. Na época era o Capitão Boja, que é um atirador que a gente tem aqui, hoje comanda, acho que Currais Novos. Ele é um sniper e a gente cogitou dar um tiro de comprometimento, pedir autorização para o comandante geral para dar um tiro de comprometimento se eu tivesse oportunidade, utilizando um sniper. Mas ele usava a janela, ele fechava a janela tinha grade e ele fechava com cortina. E aí o atirador perdia a visão do recinto. Então o que restou foi a gente intervir mesmo, porque pela negociação... Então essas são as piores crises, né? Porque... Isso, as piores crises. E outra, só lhe interrompendo, ele não era policial penal, ele conhecia a doutrina. Ele sabia tudo que a gente estava fazendo. É tanto que ele dizia, eu sei que vocês vão invadir, eu sei que tem atirador, não vem pra... Ele sabia de tudo. Ele não estudava a doutrina, ele não era policial. Então ficou mais difícil ainda. Negociar. Na equipe tem vocês estudam a parte psicológica ou tem um psicólogo na equipe? O psicólogo é um apoio, a gente pede o apoio. No BOP não tem psicólogo, então o psicólogo geralmente é da SAMU, quando tem, ou então da Polícia Militar, que hoje também não tem. Mas pode ser qualquer psicólogo voluntário. A gente coloca dentro da equipe de negociação. Ele vai negociar? Não. Ele vai assessorar os negociadores. Porque às vezes, dependendo, quando é mentalmente perturbado, o cara está desenvolvendo tendências suicidas. O psicólogo, ele, pelo conhecimento, ele detecta logo. Não, a gente detecta. Você detecta logo quando o cara está com tendências suicidas. Então a gente abarca o cara para dar esse suporte para os negociadores. Geralmente, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, geralmente o policial, o negociador, geralmente ele é psicólogo. Ele é graduado em psicologia.
facilita o trabalho dele. Mas a gente aqui, como é uma polícia menorzinha, então a gente tem um curso de negociador policial. O capitão Barros, que é lá no TJ, um excelente profissional, conhece a técnica. E tem aquela psicologiazinha básica. Mas eu já tive ocorrência aqui, uma tentativa de suicídio de um policial. Quem nos ajudou foi uma psicóloga da SAMU. Ela tá da SAMU, se identificou, eu era capitão. Capitão, eu sou psicólogo, então pronto, ajuda aqui, cola na equipe de negociadores. Observe o que ele fala, fica observando ele e dê seu diagnóstico pra gente. Assim foi feito. É porque a gente vai diagnosticar, né, a crise que ele está tendo naquele momento. Pronto. Então, se a gente perceber que ele não está tá falando palavras desconexas, não está conectado com a realidade, Isso. não tem um feedback. Isso. Né? Se não tem um feedback, se você totalmente desconectado com a realidade. Totalmente desconectado. Dizendo que está ouvindo vozes. Então a gente já percebe que ele tem uma paranoia, uma psicose, né? É diferente do psicopata. O cara tá em surto. O psicopata né? tá em surto, é diferente, mas até mais agressivo. Tomar água aqui.